Ai, gente. Bom, enquanto vocês vão entrando, eu vou falando pra vocês um pouquinho do projeto que eu pensei assim. A gente vê bastante notícias do na televisão, no Facebook, WhatsApp, né? As nossas mães, avós, tias adoram ficar falando, passando informações no WhatsApp, então eu resolvi reunir um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu já estudei, daquilo que eu já vivi, e eu estou propondo essa roda de conversa, na verdade. Assim, eu pretendo convidar bastante gente para participar nas próximas vezes, para a gente conseguir desenvolver um projeto bom, porque eu acho assim, a contramão da falta de informação é a gente bombear esse Instagram, esse Facebook, WhatsApp de informação, né? E aí então eu resolvi propor essa ideia desse projeto do Bora Discutir, que é assim, a gente que entende um pouquinho a mais, assim, de alguma coisa, qualquer coisa que seja, assim, eu acho que a gente pode dialogar com o resto das pessoas. Então eu criei esse projeto do Bora Discutir pra gente discutir, né? Nem que seja coisas assim que a gente discutiria de repente num cafezinho da tarde ou na nossa família, coisas que a gente possa falar, sabe? Se de repente alguém quiser participar, é sempre muito legal. A gente vai discutir, assim, não é fazer circular informação que seja boa, né? Porque informação ruim a gente vê circulando aí sempre, né? Esse povo adora. Esse povo da informação, do fake news, gente, eles são, olha, eles são muito bons, viu? Então acho que em contrapartida a gente podia, de repente, produzir conteúdo bom pro Instagram, né? Já que a gente não consegue agora, nesse momento, se encontrar. Morro de saudades, na verdade, de vários de vocês. Mas a gente vai tentar desenvolver esse projeto, tá? Já falei muito, né? Eu adoro falar, gente. Professorinha adora falar, é verdade. A realidade é isso. Põe numa roda um monte de professorinha pra você ver. Ninguém vai entender nada e todo mundo vai estar falando. Vamos lá. O que eu quis propor? Por que o primeiro tema da minha roda de conversa é quem inventou a política? Porque as pessoas, elas ficam... Como é que diz assim? É o máximo da população falar, política não se discute, ou eu não gosto de falar sobre política, ou é melhor a gente não entrar nesse tema, né? Nesse tema, essas coisas. Aí, o pessoal falando, não acredito. Gente, a gente adora falar, professorinha. Quando a gente não tá falando, a gente tá o quê? Falando sozinha, com os gatos, com as plantas. A gente fala, professor fala, por isso que a gente já tá nessa profissão, entendeu? Enfim, aí o que acontece? A gente cria esse estigma dentro da sociedade de que a gente não pode discutir política, né? Deixa pro povo, deixa pra quem entende, né? Vamos deixar pra quem entende discutir política. Aí eu fico pensando, né? Mas será que a gente pode deixar pra quem entende política? Assim, será que a gente pode simplesmente falar assim, a outra pessoa pode tomar a decisão da minha vida e eu não vou... Tanto faz pra mim, né? Como se de repente eu escolhesse alguém pra fazer compra pra mim, pra escolher as músicas que eu vou ouvir, pra escolher as coisas que eu vou comer, sabe? Então, assim, você falar que você não discute política é você falar que você pode deixar para as outras pessoas escolherem como viver a sua vida, tá? Então é isso. O básico, na verdade, tá nisso. Mas como a gente não gosta do básico, como eu já falei, a gente é professorinho, então a gente vai dialogar aqui, falar bastante. Eu fico pensando nas professorinhas que estão trancadas na quarentena dentro de casa. Coitado dos seus maridos, das suas mulheres, porque a gente tá tendo que falar, né, para essas pessoas fazer o quê? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma live para dar uma aliviada no ouvido do meu marido, porque até minha filha esses dias já tá falando sobre política, então assim, né? O que eu queria propor no começo? Como que a gente vai falar que a gente não pode discutir política se a gente
desde que houve uma formação dentro de uma sociedade, assim, nós deixamos de ser povos nômades e nós se tornamos povos sedentários, houve uma formação de uma política. Então, assim, um grupo de pessoas resolveu que eles se reuniriam no lugar e iam viver em comunidade, esse povo já criou política, vocês entendem? Então, tipo assim, é possível viver sem política? Será? Sim, talvez num mundo utópico, né? Quem não sabe o que é utopia, é algo imaginário, assim, de repente a gente consiga viver sem política num momento em que as pessoas não sejam mais gananciosas, comecem a pensar um pouco mais umas nas outras. A gente não precisa de alguém para nos organizar, sabe? Porque a criação da política vem muito por essa questão da organização, da divisão do trabalho, né? Ah, você faz isso, você faz aquilo. Qual que é... O que é importante vocês saberem agora? Criou-se uma sociedade, inventou-se a política, entende? É mais ou menos isso. Então, assim, existem alguns filósofos, por exemplo, Protágoras. Eu sei que é um pouco difícil falar sobre isso agora, mas a galera, esses filósofos, esses grandes pensadores da Grécia, eles estudavam muito sobre política, né? Porque eles acreditavam que eles tinham que entender isso, né? Então, o que o Protágoras ele fala? Ele era um grande pensador também, e ele fala que é extremamente importante o ser humano se organizar politicamente, porque a gente não tem estrutura física, uma qualidade biológica para viver no meio da população sem se organizar. O que ele quis dizer com isso? A gente vai entrar numa selva, vocês imaginam isso, a gente tá no meio de uma floresta, a gente vive no meio de um lugar, assim, sem proteção nenhuma. Imagina que você bate de frente com um tigre, uma onça, sabe, que é o que... A onça é a realidade mais do nosso país, sabe? Você não tem uma estrutura física para bater de frente com esse tipo de animal. Então, assim, ele vai falar o quê? Que essa qualidade biológica a gente deixou de ter. Então, assim, você já parou para pensar que se a gente não fosse organizado dentro de uma sociedade, fôssemos formados em civilizações, talvez a gente nem existiria, sei lá, de repente a gente entraria em extinção, porque a gente é um animal muito pobre fisicamente, assim, nós não corremos como alguns animais, nós não conseguimos subir em árvores rápido como os animais, e nem nada disso. Claro que a nossa estrutura física foi mudando conforme ao longo dos anos, assim, e nós estamos falando de bastante tempo, mas assim, venhamos e convenhamos que mesmo a gente nascendo naquela época, a gente não dava conta de lutar com animais de grande porte. Então esse filósofo ele vai falar sobre isso um pouco, né? O Platão, que era outro filósofo também muito importante dessa época grega, ele fala que, na verdade, a gente precisa se organizar politicamente porque a gente precisa se organizar e pronto, acabou. O humano não consegue viver sem se organizar, né? Ele vem da necessidade da divisão do trabalho. Então, assim, é tipo igual, vamos simplificar, tipo igual quando você tá na sua casa e aí você mora, sei lá, você, seus irmãos, sua mãe, e aí de repente a sua mãe fala assim, você vai limpar o banheiro, você vai organizar os quartos, você vai passar um pano na cozinha e tal, e aí todo mundo fica muito bravo, porque queria só ficar em casa coçando, mas há uma organização, e quem comandou, né, que no caso aí na casa de vocês, normalmente é a mãe ou o pai, né, que vai organizar essa divisão do trabalho. Então, na verdade, as coisas acontecem assim, precisa de uma organização, a sociedade criou-se. Então, assim, houve uma invenção da política? Será que houve essa invenção mesmo? Ou será que, de repente, as pessoas se organizaram e começaram a entender que, na verdade, era importante que houvesse uma liderança, de repente, porque senão todo mundo ia ficar discutindo. É igual quando a professora solta na sala de aula assim, pode se organizar em grupo. E aí todos os alunos fazem a maior baderna e começa uma briga de fulano não quer fazer grupo comigo. E aí, não, quem é professorinha sabe. Falar, vamos fazer reunião em grupo, todos os alunos só falta bater a cabeça assim uma na outra, e aí você fica assim, meu Deus, gente, vamos se organizar.
sabe? Essa é a premissa de quando você fala sobre uma política. As pessoas precisam se organizar. Se as pessoas não sabem se organizar sozinhas, elas precisam de uma liderança. Aí é que tá o fato de você precisar da política para se organizar, tá? Volto naquele ponto. Podemos discutir política sim, porque afinal de contas, não importa o quanto você quer fugir dessa realidade, essas pessoas que estão no poder, elas estão escolhendo as coisas por você. E é isso, pronto. Elas vão falar pra você aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve. Então, quando se abre uma possibilidade para a população participar, que é o nosso estado agora, que é a democracia, você precisa participar, tá? É como se alguém fizesse uma reunião dentro da sua casa e falasse, olha, cada um vai escolher aquilo que tem que fazer e nós vamos escolher um líder e você simplesmente se abster, falar, eu não quero escolher líder nenhum. Então você acabou de tirar toda a possibilidade que você tinha de repente participar, dar a sua opinião naquilo que você acha interessante dentro da sua cidade, dentro da sua casa, dentro da sua vida, sabe? Então assim, o que eu quero começar com isso? Se é uma tribo, se é uma cidade antiga, se é uma cidade moderna, uma civilização, um império, qualquer coisa, gente, houve uma organização política. Então, assim, esquece esse negócio de que você que é melhor não discutir política. Esquece, cai por terra isso, tá? Vamos discutir, porque se criou-se uma civilização há 5.000 anos atrás e essa civilização se desenvolveu politicamente, você em 2020 tem que estar desenvolvido politicamente, você não acha? Ou não? Você acha que uma pessoa 5.000 anos atrás entendia que era importante viver de política, viver com a política, e você aí, no ano de 2020, pleno século XXI, as coisas acontecendo, falando que não é para discutir política. Então, assim, vamos repensar, né? O que acontece, gente? Por que eu falei um monte de político, né, de filósofos gregos, né? Mas, na verdade, a política não foi inventada pelos gregos, né? Acabei de falar isso para vocês, assim... Desde povos muito antigos, muito antes da Grécia, você já tinha um desenvolvimento político, tá? Então, falar, por exemplo, mas a Grécia inventou política. A Grécia deu nome para aquilo que já existia há muito tempo atrás, tá? Ela deu um nome para uma civilização ocidental. A gente não pode também deixar de excluir que a organização oriental também existia e era muito para frente, era muito desenvolvida, a galera era... eles eram um bafo, gente. É isso, sabe? É isso mesmo, Isa. Você não discute política e acreditar que você vive num mundo imaginário e coisas lindas e plenas e assim. Me fala... Não, gente, é sério. Me fala, por favor, onde que é a porta pra esse mundo imaginário de vocês, porque eu gostaria muito de viver nele, na boa, assim, porque é muito sofredor você viver na realidade, sabe? Então, assim, os meus sonhos de vida era achar a chave da porta desse mundo imaginário que essa galera vive, que acha que não pode discutir política, que pode continuar vivendo. Então, assim, se alguém achar, por favor, me avisa, quero a chave emprestada rapidinho, só pra eu ver como é que é essa outra realidade, essa realidade paralela aí. Então, assim, a gente tem o nosso vocabulário muito voltado para a questão da Grécia, né? Principalmente nessa parte da política. A própria palavra política já vem da Grécia, né? Que era a questão da polis, né? Essa questão de cidade. Vamos discutir a nossa cidade, vamos discutir como é que vai se desenvolver as coisas, sabe? E aí nós temos aristocracia, tirania, monarquia, democracia, oligarquia, todas essas coisas que vocês aprendem no ensino fundamental e médio. República oligárquica, república... Aí tem a monarquia, mas o que é isso, sabe? E aí essas coisas vêm muito do vocabulário grego, então a gente acaba acreditando que a Grécia inventou a política, né? Mas na verdade eles falam assim, se a gente pusesse um nome
naquilo que já existe há milhões de anos, sei lá, desde do tempo em que as pessoas começaram a se entender como civilização, e vamos chamar de política, sabe? Então, na verdade, o que que aconteceu? Eles pegaram aquilo que já existia e colocaram para acontecer, né? Claro, nossa, realmente o pessoal falou assim, eles eram um povo muito bem organizados, realmente, né? Eles tinham... A Grécia é um país, né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, eles tinham vários lugares da Grécia organizados de diferentes formas, né? Mas nós temos, por exemplo, muito antes da Grécia, a Mesopotâmia, que é a primeira civilização que a gente entende como organizada, né? E eles já tinham inventado a política. Eles já tinham um líder, eles já tinham uma divisão, eles tinham conselheiros, sacerdotes e a galera que trabalhava com imposto. Gente, nós estamos falando de 5.000 anos atrás e já tinha uma galera que trabalhava com imposto. Então, assim, será que a gente pode, de repente, viver sem discutir isso? Não sei, né? Falar que a política é um privilégio de uma única classe é você tirar das suas mãos a responsabilidade das cagadas que acontecem na sua vida, amor. É isso. Tipo assim, não tem esgoto encanado na minha rua. É porque esses políticos não fazem nada. Então, assim, você não teve participação nenhuma nisso. Seu voto não valeu pra nada. As coisas que você tem que cobrar, sabe? Quando você cria... O que eu penso, assim... Cria-se um pensamento crítico nas pessoas e os políticos deixarão de simplesmente fazer aquilo que eles querem. Por que vocês acham que as matérias consideradas pensantes são as primeiras a serem tiradas dentro de uma ditadura, por exemplo, ou dentro de governos totalitários? Por que eu quero... pensa só, gente. Se eu tenho um monte de gente que faz tudo que eu quero e é 100% explorada em cima de tudo e eu fico podre de rica por causa disso, por que eu quero que vocês pensem? Por que eu quero que vocês tenham pensamento crítico? Quando, por exemplo, vamos citar um fato histórico, quando chega o iluminismo, as frentes iluministas na França, por exemplo, a monarquia começa a ficar muito incomodada com isso, porque as pessoas começam a pensar. E não é que as pessoas não tinham cérebro antes, é que trabalhe, não pense, tá? É isso. Trabalha. Se você parar pra pensar, você não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, tá? É mais ou menos isso. Então, assim, trabalha, né? Nós vivemos num sistema capitalista, tem que trabalhar, pagar suas contas, comer na McDonald's, né? Sei lá, comprar um tênis, é sempre importante trabalhar, né? Mas pensa também. Dói um pouco no começo, sim, não vou dizer que não dói, dói. Dá uma sofrência no coração, gente, pensar. Dá uma sofrência, sabe? Parece que as músicas de sofrência faz mais sentido do que só simplesmente um relacionamento. Porque você começa a olhar o jornal, aí você começa a olhar aqueles WhatsApp que a galera te manda, aí dá uma sofrência, sabe? Dá uma vontade de falar assim... Ai, por que eu não fiquei na ignorância, sabe? Mas... É recompensador você, de repente, pensar que você fez uma diferençazinha dentro do lugar onde você vive, na casa que você mora, no espaço que você habita, nas pessoas ao seu redor, sei lá. É um sentimentozinho muito bom. Eu não sei, né? Eu acho, pelo menos. Dá uma sofrência? Dá uma sofrência. Mas é um sentimento bom também, porque quando a coisa começa a dar certo, aí você fala... Nossa, realmente, olha, ainda bem que eu discuti política, ou ainda bem que eu fui lá e votei, ou ainda bem que eu fui lá e participei, sabe? E eu nem tô entrando em mérito de partido, tá, gente? Porque partido político aqui é outra coisa, tá? Nós estamos falando de política, daquilo que envolve você viver, entende? Então, assim, sentar e reclamar é uma coisa que não vai resolver muito a sua vida. Mas, enfim, né? Quando a gente fala, por exemplo, em civilizações antigas que também existiam organizações políticas, nós temos as tribos indígenas, por exemplo, no nosso Brasil, que muito antes da invasão dos europeus,
eles já tinham uma organização política. Ó, gente, vocês acreditam que os índios já tinham organização política? Então, assim, claro que eles tinham uma organização completamente diferente da nossa, obviamente, né? Eles tinham uma organização muito mais de autoridade do que poder, né? Porque, segundo alguns filósofos também, que eu já citei alguns, o poder corrompe, né? O poder, ele traz uma sensação de que você pode fazer qualquer coisa e você nunca vai ser punido por isso, sabe? E a autoridade, aquilo que você tem, as tribos indígenas utilizam muito a questão do respeito aos mais velhos e a herança deixada por esses antecessores, né? Por os nossos antepassados, né? Então, assim, você tem a figura de um líder, né? Esse líder, ele tem o dom da oratória, ou seja, ele fala muito bem, ele fala coisas bonitas, coisas interessantes e coisas que tocam as pessoas, sabe? E aquilo cria um certo respeito em cima dessa liderança. Então, assim, existe uma organização política dentro das tribos indígenas, assim como existe uma organização política na nossa civilização que a gente fala que é muito mais superior, né? E existe uma organização política nas tribos africanas de muito tempo antes das colonizações, sabe? Então, assim, começou a existir uma civilização, gente, começou a existir política. E você aí, de novo, volta a falar, e você aí, de novo, no século XXI, falando pra mim que é melhor não discutir política, tá? Então, assim, será que a gente tá tão avançado assim? Então, nós somos um povo tão avançado assim mesmo? Sei lá, né? De repente a gente tá se achando demais aí, né? Ai, gente, tô me divertindo aqui vendo a conversa de vocês. Todo mundo batendo um papo. É isso mesmo, tem que conversar sobre as coisas. Gente, é verdade, nós somos mulheres, jovens, nós temos esse problema, né, de nós sermos considerados muito inferiores aos homens, e na verdade a gente tá ali, entendeu? Do lado, fazendo coisas tanto quanto eles, e a gente arrasa também, sabe? E nem vou falar que a gente arrasa no salto, porque eu não gosto de usar salto, então a gente arrasa de tênis mesmo e do jeito que der, sabe? Então, assim, por isso que eu acho importante a gente começar a fazer essas rodas, sabe? Que seja, por exemplo, a gente tem aqui numa variação de 15 pessoas, gente, eu achei o máximo, são 15 pessoas que estão aqui a fim da gente fazer a coisa mudar, sabe? A coisa se alterar, gente. Tem que falar de política mesmo, tem que fazer as pessoas entenderem. Para do seu lado. Senta e fala assim pra pessoa do seu lado, gente. E se a gente começasse a discutir sobre as coisas que a gente poderia mudar, sabe? Não sei, parece às vezes eu acho que eu sou um pouco utópica nesse ponto também, sabe? Mas a gente também pode sonhar, né? Ai, de repente, né? Se também parar de sonhar, já tem o fardo da realidade de não ser alheia às coisas que estão acontecendo, né? Aí você também não vai carregar o fardo de ser sonhadora, né? Vamos combinar, né? Enfim, o que a gente pode falar aqui? Acontece tudo isso, vem se desenvolvendo as civilizações, o povo para de ser nômade, começa a ser sedentário, criou-se, então, surgiu, né, como uma forma bem natural do ser humano, a política, né? Claro que surge de forma natural, mas ela vai ser socada goela abaixo na garganta de muita gente, viu? Então, assim, a exploração, gente, a corrupção, vamos falar assim, a corrupção, a exploração de povos mais pobres, as pessoas que trabalham demais e ganham de menos, isso existe desde sempre. Então, assim, falar que o Brasil... gente, eu já ouvi isso. Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando comigo também já ouviram isso. O Brasil inventou a corrupção. Aí eu fico assim...
será que a gente é tão inteligente assim para inventar a corrupção? Será que a gente é tão capacitado assim que a gente de repente inventou a corrupção, sabe? Sem contar o fato de que todos nós, gente, todos vocês aí que estão sentados, ou sei lá, fazendo o quê? Tem gente fazendo arroz doce, que eu sei. Será que todos vocês aí, o sangue que corre nas veias de vocês são sangues misturados, europeus, indígenas, africanos. Então, assim, nós somos um continente muito rico de civilizações, sabe? Eu duvido você encontrar alguém que é 100% puro sangue de alguma nacionalidade aí. Então, se vocês tiverem alguém desse jeito, vocês me avisam. Falam, olha, a árvore genealógica aqui da minha família, desde que o primeiro ser humano na minha família existiu, nós somos sempre da mesma nacionalidade. Aí você fala, vamos dar um prêmio para essa pessoa. Prêmio puro sangue. Porque a gente, não tem como a gente, dentro do nosso Brasil, a gente falar que nós não temos essa mistura. Então, assim, muito daquilo que a gente entende como corrupção vem muito do fato de vários acontecimentos, várias coisas que a gente viveu como civilização humana, como seres humanos, entendeu? Então, assim, por exemplo, Hobbes, que ele é um filósofo também, essa galera que adora ficar pensando e escrevendo livro, e eu gostaria muito de viver assim, se alguém quiser, de repente, me ajudar a ficar me sustentando, eu vivo pro resto da vida escrevendo livro e pensando. Sonho de consumo de várias pessoas que estão aqui comigo, eu tenho certeza. Mas o Hobbes, por exemplo, ele fala que o ser humano ele já nasceu mal, né? E que, na verdade, o ser humano precisa da civilização para se tornar alguém menos ruim, menos corrupto, né? Então, nós temos aí uma civilização, um pensamento de um filósofo, né? Que fala que o ser humano já nasceu ruim, já nasceu mal, né? E que ele não presta desde sua natureza, então ele precisa de uma civilização para que essa pessoa entenda que, na verdade, ele não pode ser ruim. Mas, de contrapartida, por exemplo, nós temos o Rousseau, né, que ele fala que os seres humanos nascem bons e que, na verdade, quem corrompe é as pessoas, né? Eu não sei, eu fico pensando na minha filha. Como que eu olho para aquele pacotinho pequenininho aqui, sabe? E falo, essa pessoinha nasceu ruim, sabe? Eu não consigo imaginar isso, né? Eu falar assim, nossa, eu pari uma criança que agora eu coloquei ela no mundo e ela já é ruim de natureza, sabe? Ou eu de repente falar como Rousseau que ele já é bom de natureza. Mas aí eu jogo a pergunta pra vocês, o que é ser bom? O que é ser ruim? Sabe? Isso é uma coisa muito particular, assim, claro que nós temos um grande entendimento daquilo que é ruim, daquilo que é bom, como uma civilização, né? Então, por exemplo, eu sei que de repente, se eu bater no carro da frente, essa pessoa sair e a gente começar a se matar, é uma coisa muito boa de acontecer, talvez se a gente entrasse num diálogo, sabe? Só que assim, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, muda muito de uma sociedade para outra. Nós temos, em pleno século XXI, sociedades que acham que é super normal você matar alguém porque ele é homossexual, ou você matar alguém porque é mulher, sabe? Ou, por exemplo, existe várias sociedades que tudo bem um pai matar um filho, sabe? Porque o pai, ele é o dono da sua família. Então, nós temos uma sociedade, por exemplo, que domina através do medo, através da guerra, sabe? Então, assim, o que é bom? Você é bom, por que você é bom? Por que você é ruim? Sabe, será que existe na face da Terra uma pessoa que é 100% boa, sabe, uma pessoa que é 100% ruim, sabe? Para os meus amiguetes que estão todos aí, vou fazer a referência clássica, será que existe no mundo uma pessoa 100% Paola, sabe? Ou será que existe no mundo uma pessoa 100% Paulina, entendeu? Então, assim, o que é ser ruim, o que é ser bom, é estruturado dentro de uma sociedade. Então, como que você fala
como que o Hobbes, por exemplo, vai falar que o ser humano já nasce ruim? O que é ser ruim, sabe? Não deixar a mãe e o pai dormir porque fica chorando o dia inteiro ou a noite inteira? Isso é ruim. Eu achei péssimo, por exemplo, os 4 primeiros meses de vida da Valentina. Se eu fosse contar isso, ela realmente era uma pessoa muito ruim. Mas será que é isso? Sabe? Que é ser uma pessoa ruim? Não sei. Então, o que eu acredito, que né, Flávia, acredito, nós somos bons e ruins dependendo daquilo que a gente, da sociedade onde a gente é introduzida, tá? Então, assim, quando nós nascemos, antes da gente nascer, já existe uma sociedade, já existe uma civilização. Aquilo já acontece. O mundo não vai parar porque você nasceu e vai começar de novo. Imagina que se toda vez que alguém nascesse, o mundo parasse e se fosse pro zero, bora começar tudo de novo. Nossa Senhora, né? Então, assim, você já nasce introduzido dentro de uma norma, né? O jeito que você deve se portar, o jeito que você deve andar, comer, as coisas que você deve pensar, aquilo já tá pronto pra você. Tanto é que quando você vai contra aquilo, você é considerado um problema da sociedade. Vocês entendem? Então, assim, nossa, por exemplo, assim, vou citar uma coisa que é uma coisa muito mais próxima, assim. Quando alguns anos atrás, as mulheres não podiam votar. Gente, sabe quem vai instituir o voto, por exemplo, no Brasil para as mulheres? Getúlio Vargas. E, tipo, há alguns anos atrás, historicamente falando, isso é muito... É uma areinha no meio de um oceano, sabe? Então, assim, alguns anos atrás, a mulher não era nem considerada cidadã apta a votar. Já começa aí, sabe? Então, assim, acho que há pouquíssimos anos atrás, eu não vou saber dizer o ano certamente, se foi em 2010 pra cá que eu sei que os homossexuais foram liberados a casar. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, coisas que vão mudando, que também fazem parte da política. Por exemplo, você, mulher, sentado aí e prestando atenção no que eu tô falando, você não poderia estar fazendo isso há poucos anos atrás, sabe? Então, assim, como é que eu faço essas mudanças? Eu preciso mudar através da política, tá? Não existe outro jeito. Gente, vai lá no Planalto e bate na porta e fala assim, olha, eu gostaria muito de falar com os deputados, com o presidente, com o Senado, eu gostaria muito de expor aquilo que eu gostaria de falar. Eles vão olhar pra sua cara e vão dar risada, amor, de você. Então, assim, as coisas mudam através de ações conjuntas e política, tá? É isso, assim. Então, as mudanças vão acontecendo porque as pessoas vão fazendo aquilo girar, tá? A nossa última Constituição, nós tivemos várias, né? Mas a nossa última Constituição, ela é de 1988. Eu nasci em 1989. Eu tenho 30 anos. Então, quer dizer que a Constituição tem 31, né? Vai fazer 32 anos. Será que quando eu era adolescente, a onda dos bailinhos das crianças era El Chan, sabe? Era você segura o Chan, amarra o Chan, sabe? A música da mãozinha. E assim, essa era a nossa geração. As coisas que aconteciam na nossa geração, de quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, será que não mudou nada? Não aconteceu nada? Assim, as pessoas continuam pensando igual há 32 anos atrás? Então, assim, será que realmente a gente não pode parar para pensar que até a nossa Constituição não foi alterada até hoje, não foi criada outra Constituição até hoje, sabe? O que as pessoas vão criando? Emendas. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas assim, você tem uma Constituição, você tem uma lei,
né? Aí você coloca um asterisco ali embaixo, um ponto 1, um ponto 2 dentro daquela lei e fala assim, agora o que vale é isso. Então, assim, nossa, a gente tem a nossa Constituição é um livro todo rabiscado, todo cheio de outras anotações de outras pessoas, de coisas que as pessoas foram modificando, mas ninguém parou para pensar que talvez a gente tivesse que fazer outra Constituição. E não emendar uma leizinha ali na parte de baixo, ou um asteriscozinho e colocar uma setinha falando, agora é assim, sabe? Às vezes eu vou procurar algumas legislações para dar aula, né? Porque eu dou aula de história. Às vezes eu procurar algumas legislações, alguma coisa assim, aí sempre tem assim, a Constituição, aí tem uma lei, artigo, não sei o que lá, e ela tá riscada, e embaixo tem um adendo ali falando, agora a lei é assim. Então, assim, tipo, gente, nós vivemos... a gente vive de uma coxa de retalhos. É isso, gente. Vocês ficam aí reclamando da galera do artesanato, mas a nossa Constituição é uma coxa de retalhos, sabe? E as pessoas acham que tudo bem. E eu chego na sala de aula, por exemplo, e pergunto para os alunos o que é a Constituição, e eles não sabem. Alguns sabem, né? Depois de um tempo, depois da professora ficar batendo na tecla, ficar lá, né? Falando, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, será que a gente precisa, de repente, pensar que as coisas mudaram, o pensamento das pessoas mudaram, sabe? Algumas coisas que antes era proibido e agora não são mais, elas não merecem um pouco mais do que, de repente, só uma setinha para baixo falando, agora liberou? Sabe? Será que a gente não de repente, o nosso problema nós vivemos numa constante discussão, assim, né? Do tipo, a turma do azul e a turma do rosa, né? Então, assim, será que a gente não tem uma coisa... Vamos pensar um pouco mais pra frente, sabe? Esses partidos, eles adoram que a gente fica brigando por eles adoram, sabe? Esse negócio de tipo assim, eu gosto de fulano, eu não gosto de ninguém, sabe? Eu falar pra você, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Meu, você tem que gostar da sua mãe, você tem que gostar do seu filho, você tem que gostar do seu irmão, sabe? Tem que gostar do irmão, tá? Tem que gostar. Não interessa. Fazer o quê? Ele é a única pessoa que entende a sua família mais que você, ou tanto quanto você, então tem que gostar do seu irmão. Então, assim, agora, falar pra você que você tem que gostar de um político, alguma coisa assim, não, gente, você tem que gostar do que o político faz com você, entendeu? O que ele faz por você. E não só naquela campanhazinha, gente, de ficar beijando criança e comendo pastel na feira, que eu tô morrendo de vontade de comer pastel na feira. Enfim, esse é um assunto para outro momento. Você precisa pensar que, de repente, você tem que fazer essa diferença, sabe? E não é assim, eu vou me candidatar. Ótimo, se candidate, sabe? Mas será que você só vai conseguir mudar a realidade que você vive se candidatando, sendo político, sabe? Vamos pensar um pouco mais além dessa casinha, sabe? O que você precisa entender? Esse projeto, qual que é essa conclusão toda daquilo que eu gostaria de falar para vocês, né? Porque como eu falei, professora adora falar, tô falando 3 horas aqui e não consegui concluir, né? Daqui a pouco acaba a live e eu vou ficar falando sozinha. O emburrecimento da sociedade é um projeto cultural, é um projeto político, tá? Você não ter pensamento crítico, você ser analfabeto político. Por que eu falo desse emburrecimento político? Não quer dizer que você é burro, tá? Longe, muito longe disso, sabe? Quer dizer que você prefere não entender política, ou você não teve a oportunidade de entender sobre política, tá? Porque não teve tempo, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque não houve essa interação, acontece muito. Eu sou muito a favor de ter matéria de política dentro das escolas, mas enfim, a gente precisa modificar isso também, e a gente modifica com política, né? O projeto social
político, de qualquer político, não é do A, ou do B ou do C, é o emburrecimento da população. Porque aí você não questiona. A partir do momento que você não questiona, eles fazem o que eles quiserem. Qualquer um. Questiona. Por que que você está fazendo isso? Mas é certo por quê? O que que vai adiantar na minha vida? Vai adiantar só na minha vida ou vai adiantar nas pessoas que moram perto de mim? Sabe? Que mundo que eu tô deixando para os meus filhos? Que mundo que eu vou deixar para os meus netos? Esses dias atrás eu tava vendo, eu adoro ficar vendo vídeo no YouTube sobre transformações da humanidade, assim, tipo, se esses dias eu vi se o oxigênio deixasse de existir na face da Terra. Essas besteiras que a gente adora ficar assistindo, que agrega culturalmente. E você fica desesperado, porque você descobre que a humanidade tá indo por água abaixo e a gente tá aqui brigando no Facebook com o vizinho, sabe? Então, assim, seja uma pessoa que incomoda os políticos. É isso. Seja aquela pessoa que incomoda. Porque é você que incomoda que vai fazer a diferença, tá? Nem que seja... Você não precisa entender 100% de política para incomodar, sabe? Você precisa... Olha lá, já vem o aquecimento global, não existe. Vamos pôr isso num próximo tópico? Vai ser bem legal, tá? Somos conformados com a situação, não temos senso crítico. É isso mesmo, a gente se conforma, a gente fala assim, mas a gente não entende disso mesmo, é muito difícil, deixa pro próximo entender. Até esse próximo chegar, a gente tá na lama, sabe? Que é isso que tá acontecendo. Então, assim, seja essa pessoa que incomode. Você precisa entender 100% de política e discutir? Claro que não. Você precisa só entender que ele como político, qualquer um, tá, gente? Ele como político, ele é a minoria. E daqui até o fim dos tempos, os políticos são a minoria. E vocês são a maioria. E o voto e a força de expressão de voz tem que ser de vocês. E é isso que incomoda os políticos. Por que que a gente não gera pensamento crítico? Por que que a gente não ensina essa população a pensar política? Porque aí, meus amores, os políticos vão ter que trabalhar. E eles querem trabalhar. Eu quero ganhar 30 mil reais por mês para fazer nada. Gente, meu sonho, por favor, se alguém tiver aí 30 mil reais por mês para eu ficar fazendo nada, pense em mim. Por favor. Viu o Anonymous? Vi. É aquela ameaça que eles fizeram pros Estados Unidos. Pra vocês verem, gente, o que acontece. A gente a gente vive falando que a corrupção mora no Brasil, mas nós estamos falando de um mesmo problema que a gente tem aqui, que é essa perseguição do pobre, nos Estados Unidos, gente. Meus alunos adoram ficar falando bem dos Estados Unidos, porque é lá que a gente deveria morar, porque lá tudo funciona, lá é tudo ótimo. Gente, as coisas estão pegando fogo lá também. Então, assim, a corrupção existe no mundo. O ser humano, quando ele pega o poder na mão, ele vira corrupto. E não tô falando só do político, não. Tô falando de você que fura a fila do lanche. Tô falando de você que chama seu avô pra ir no banco porque ele fura a fila, porque ele vai na fila dos idosos. Tô falando de você que acha as coisas no chão e guarda no bolso. Isso é ser corrupto também. É as pequenas corrupções da vida, gente. Todos nós, então, somos corruptos? Será que se a gente não estivesse no lugar dos políticos, a gente não estaria fazendo a mesma coisa? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Quando você tá no carro com o seu pai, com a sua mãe, e o seu pai dá aquele jeitinho, ou sua mãe, quem quer que seja, dá aquele jeitinho, ou você mesmo, né? Dá aquele jeitinho de passar no acostamento porque tá um trânsito e você não tá afim de esperar. Você já parou pra pensar que todo mundo que tá lá também não tá afim de esperar? Ou tem alguém lá felizão, falando, nossa, finalmente peguei o engarrafamento, meu sonho de consumo. Não existe essa pessoa. A professora aqui, ó, falando, você colando do seu amiguinho, isso é corrupção também.
viu? Isso também faz parte da corrupção diária. É a nossa corrupção de cada dia. É quando você sai correndo, você fica na porta do banheiro, ou quando você pede para ir no banheiro pro professor faltando 2 minutos para acabar a aula, porque você quer ficar na frente na fila da cantina ou na fila do ping-pong, que é tênis de mesa agora, viu, gente? Então, assim, vamos fazer o nosso papel. Era essa a primeira coisa que eu gostaria de falar para todos vocês e para mim também. Vamos fazer o nosso papel. Vamos sentar e vamos ver naquilo que a gente pode mudar e vamos incomodar. Vamos incomodar. Vamos pensar, vamos chamar a atenção dos políticos, vamos mostrar para eles que a gente não tá aqui para bagunça, porque nós vamos deixar esse mundo para os nossos filhos. É isso. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? A partir do momento que nós falamos, eu não gosto de política, que mundo que nós iremos deixar para os nossos filhos? É isso, gente. Eu gostei muito. É verdade, dá conta pro primeiro da fila pra pagar. Ou quando você pega uns negocinhos no mercado pequenininho, aí você fala assim, ai, deixa eu passar rapidinho aí, eu tenho só uns negocinhos. Gente, cada um tem a sua vida, né? As pessoas também estão lá, né? Vamos tentar melhorar, sabe? Imagina se sua mãe pensasse isso de você, Gustavo, meus filhos que lutem. Imagina. Vamos pensar para os nossos filhos. As coisas que a gente muda na vida, a gente não muda pra gente. A gente muda para a próxima geração. Porque a geração passada mudou muita coisa pra gente. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tem hoje, a gente tem porque outras pessoas lutaram pela gente. E o que a gente vai fazer para lutar pelas próximas pessoas? As que virão, tá? Eu tenho uma filha e todos os dias eu penso o que eu vou deixar para ela nesse mundo. E vamos pensar juntos, vamos se unir, gente. Essa galera do mal tá unida. Vamos unir a galera do bem, a galera que se ama, sabe? E vamos fazer as coisas acontecer, tá? Amei estar aqui com vocês, estava bem nervosa, mas o negócio se desenvolveu e foi muito legal. Semana que vem eu vou trazer um estudante do doutorado aqui da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, para a gente conversar, para falar como é que é estudar dentro de uma universidade pública, como que a gente pode chegar lá e como que a gente pode mudar isso, tá bom? Vamos fazer essa corrente acontecer, gente. Um grande beijo, amei estar aqui com vocês. Até a próxima. Coração. Gente, obrigada pelo incentivo. Amei a conversa de vocês aqui.